Boa noite a todos e todas vocês. Cada vez que eu ouço essa canção, assisto esse vídeo, uma emoção muito forte, linda e bonita pulsiona o meu coração, a minha mente. Já usei ele no passado e mais uma vez trouxe, até porque lembro-me bem que tinha elogios, né? Que muitas outras pessoas também gostam muito desta canção, deste Aleluia. Esse Aleluia, ele me remete sempre à manhã de Páscoa, quando nós iniciamos um novo ciclo na igreja e a gente começa a cantar fervorosamente Aleluia em nossos cultos, depois de 40 dias mais reflexivos, mais meditativos por conta da Quaresma. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live. E eu quero acolher vocês com as duas palavras bíblicas sugeridas lá na divulgação. Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz: Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Também a palavra de Mateus, capítulo 7, os versículos 7 e 8. Mateus 7, os versículos 7 e 8, que diz: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate.
sob o olhar destas duas palavras bíblicas, que é o nosso colega Diácono Vanderlei vai nos trazer a reflexão, como temos observado e percebido os sinais de Deus em meio à pandemia. Convidamos então o Vanderlei a se apresentar e para conhecermos melhor para quem ainda não o conhece. A palavra de saudação está contigo, Vanderlei. Obrigado, colega Erivelton. Uma boa noite, você que nos acompanha, que nos assiste. É um grande prazer estar com vocês nesse momento. Então, meu nome é Vanderlei, sou diácono e também atuo como capelão hospitalar na unidade hospitalar no Hospital Jaime dos Santos Neves, aqui na Serra, na Grande Vitória. E, mais uma vez, estar com vocês esta noite, refletirmos sobre aquilo que Deus tem ministrado em nossa vida, no nosso coração, como nós temos nos sentido abraçados, iluminados, iluminadas, nesse tempo tão difícil ainda para nós. É sobre isso que nós queremos ter esse encontro essa noite. Obrigado. Bem-vindo, Vanderlei. Estamos na perspectiva para também, assim, com as suas palavras, nos animarmos, abastecer e reforçar, assim, a nossa fé. Antes de você, então, falar conosco, nós convidamos a todos para cantar Deus está aqui. Vamos acompanhar o vídeo, a letra também está junto, e ouçamos e cantamos junto. Assim, então, eu passo a palavra ao colega Vanderlei, que também fará um momento de oração antes da sua fala. Está contigo, Vanderlei, mas antes queremos orar juntos. Oremos. Pai eterno, Senhor nosso, cuidador nosso, nós te somos gratos porque mais um dia caminhamos sobre a tua bênção, sobre o teu querer, a tua proteção divina. E nesta noite nós queremos nos assentar junto a ti,
para meditar sobre as palavras de vida, de luz, orientação, sabedoria e discernimento. E que assim, sob essa palavra, nós possamos ser animados e nos sentir animadas, para ser luz, para ser uma palavra boa, agradável e necessária na vida das pessoas. E é em Cristo Jesus que nós aqui, desejosos e desejosas, queremos ter esse encontro. Amém. Amém. Você que está aqui conosco, assistindo, acompanhando, nessa perspectiva sobre esse tema, como nós temos observado e percebido sinais de Deus em meio à pandemia, essa é uma pergunta interessante, e como seria bom, né, a gente poder estar frente a frente, pessoalmente, para nesse momento também nós podermos colocar o que nós temos sentido, de que maneira nós temos observado que Deus tem nos falado, a vida, no coração, como Deus tem usado pessoas para se achegar perto de nós, às vezes em momentos difíceis da nossa vida, e Deus tem ministrado a sua palavra de aconchego, de sabedoria, mas também de acolhimento e ânimo na nossa fé, na nossa esperança, na nossa perspectiva de vida. Sobretudo nesses tempos onde nós somos bombardeados, bombardeadas com tantas notícias, né, que chegam o tempo todo por meio da mídia, por meio de todos esses veículos de comunicação. Temos ouvido coisas boas, mas também temos ouvido coisas que têm trazido angústias ao nosso coração. Temos ouvido muitas coisas que têm confundido a gente a tomar uma atitude mais coerente, uma decisão mais sensata, às vezes tomar um conhecimento no sentido assim, de refletir se aquilo realmente é verdade, se aquilo é bom ou não é. Como isso tem sido angustiante para a nossa sociedade e também para nós, eu diria assim, como comunidade de cristãos e cristãs, comunidade de irmãos e irmãs de fé. Por isso, essa pergunta, eu creio que ela é pertinente para nós nesse momento, nesse tempo, no meio de um turbilhão de coisas que têm chegado ao nosso lar, os nossos ouvidos, e que têm alcançado as profundezas dos nossos sentimentos, que talvez tenham causado angústias e que têm trazido também sofrimento. E quantas pessoas você tem ouvido por esses últimos dias questionado sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido a nível local, nacional, a nível mundial? Sobretudo o grande tema da vacina, né? Para muitos chegou com um grande alívio, uma grande esperança, e para outros ainda tem as dúvidas, pessoas têm perguntas a fazer, pessoas confusas com notícias, com depoimentos pró e contra, o que é verdade, o que não é, o que vem para o bem, o que talvez venha para o mal. Refletindo nisso, nós nos entendemos dentro de um processo de vida que isso nos acompanha como seres humanos, desde que o mundo é mundo, né? As grandes perguntas existenciais sobre o sofrimento, sobre as angústias. E nós, como comunidade de fé, como igreja, nós devemos uma resposta para as pessoas que nos procuram, pessoas que buscam uma orientação mais clara, mais verdadeira,
E onde nós encontramos essas palavras, essas orientações de discernimento, para que nós também sejamos luz, sejamos alento, sejamos também uma âncora na dúvida das pessoas em suas angústias? Como nós temos sentido, como nós temos buscado respostas para as nossas perguntas pessoais, sejam elas para o lado espiritual, seja elas no âmbito humanitário, nesse tempo onde nós estamos vivendo ainda fortemente a pandemia, onde as pessoas, na virada do ano, estavam desejosas que nós recebêssemos um ano diferente, com menos morte, com menos pandemia, e de repente o ano já iniciou dentro de uma perspectiva novamente muito negativa. Então, nos cabe, sim, nos perguntarmos no meio de tudo isso, como nós temos observado e percebido sinais de Deus em meio à pandemia? Eu quero retomar as palavras do Salmo 121, que o nosso diácono, colega Erivelto, bem nos colocou. O salmista já se faz essa pergunta quando ele diz: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? E ele diz, ao receber essa resposta na sua alma, no seu coração, porque todo aquele que olha para Deus, faz a pergunta certa e tem a mente e o coração aberto para que Deus responda, a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E onde você, onde eu temos buscado as respostas para as nossas perguntas, para onde nós temos olhado nesse tempo todo, nós temos olhado e buscado, de repente, na medicina, ou nós temos buscado nas pessoas que têm uma influência muito grande, forte, no meio político, partidário, ou temos buscado respostas em pessoas que são influenciadoras no meio da mídia, em quem muitas vezes nós acreditamos pelo simples fato de nós as admirarmos, por dizer coisas que fecham com aquilo que eu acredito, que eu espero, sou da mesma opinião, e fecho com isso sem abrir, olhar para o horizonte, olhar para o monte e dizer: é esta a verdade que Deus quer que eu receba, que eu acredite, que eu me firme em cima dessas verdades? Como temos lidado com as informações, as orientações que chegam a nós por meio de órgãos e institutos ligados à comunidade científica ou humanitária, a nível nacional e até internacionais, que são órgãos e entidades consolidadas, são instituições históricas, que ao longo dos anos têm atuado, adquirido também as suas experiências no meio a desastres, pandemias e saúde global. Temos dado devido ouvidos, temos feito os questionamentos corretos para esses órgãos, para esses institutos. Ou temos tido a mente e o coração abertos para Deus, para que Deus nos mostre sinais, nos dê discernimento frente a tantas e tantas opiniões divergentes, e muitas delas simplesmente por serem tendenciosas e querer levar as pessoas para um lado ou para o outro, mas que, a bem da verdade, não nos levam a seguir com clareza o nosso caminho adiante. E a fé, a nossa espiritualidade,
a religião verdadeira, como tem sido usados, como nós temos percebido, como nós temos acompanhado isso também na nossa vida, a fé que está sendo disseminada, a espiritualidade que vai sendo proposta, a religião que se diz, que se propaga, tem sido aquelas que beneficiam a vida, o amor, a empatia pelo ser humano, ou tem nos levado ao fechar-se o coração, ao individualismo, à alta aceitação no sentido a autossalvação, o que importa sou eu e o meu Deus, o meu Cristo, que outro também procure, encontre o seu caminho. Como isso tem se refletido no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, em meio a tudo isso que vem acontecendo e que chega ao nosso lar, ao nosso coração, aos nossos ouvidos. Onde, como e com quem temos buscado esclarecimento, discernimento, e onde nós temos inclinado a nossa mente, o coração, a razão e o nosso espírito? São muitas perguntas, não é mesmo? E não espere que eu aqui as responda. A intenção nossa é que nós nos permitamos também fazer essas perguntas. Porque a partir do momento que nós nos permitimos fazer essas perguntas, nós também já nos colocamos abertos a buscar respostas e preparar o nosso coração, a nossa mente a receber discernimento sobre aquilo no qual nós buscamos sabedoria, buscamos também, sobretudo, a iluminação que a gente crê que Deus, por meio do seu Espírito, nos dá. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele a dará, por Ele ser generoso, e a dá com bondade a todos. Uma palavra importante dentro da nossa reflexão. Né? Os textos bíblicos apontam nessa direção. Se nós temos dúvidas, se o nosso coração está abatido meio a tantas circunstâncias, situações, se eu busco, de repente não estou encontrando, Deus está dizendo, né, bata a minha porta, Mateus 7, como o diácono Erivelto também leu para nós, né? Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e será aberta. Então, nós precisamos talvez nos voltar nesse momento com mais presença diante desse Deus, com mais presença diante da palavra verdadeira e que nos ilumina, que nos orienta, mas que também nos quer transformar em pessoas que possam ser capazes de também levar discernimento às pessoas que estão em busca de uma verdade, que estão em busca também de alento, de aconchego nesse momento. Eu quero trazer para nós, dentro dessa reflexão, uma história que eu mais coloco aqui como uma metáfora, que certamente muitos e muitas de vocês que estão aqui participando conhecem, mas vamos refletir mais uma vez. Certa vez, houve uma enchente numa cidade onde haviam casas na Baixada. E uma dessas casas era de um certo senhor que lá morava. Este senhor, ao perceber que a sua casa estava sendo inundada, se pôs a orar a Deus e pedia para que Deus cessasse aquela chuva, para que assim ele não perdesse sua casa e a sua vida. Mas acontece que a chuva não parou. Ela se tornou cada vez mais forte.
Ele continuou orando, suplicando a Deus para que parasse a chuva. Entretanto, a água continuou subindo até chegar à sua cintura. Foi então que apareceu alguém dentro de uma canoa e o canoeiro gritou: "Ei, você aqui, entre!" Ao que o homem respondeu: "Não, eu já estou orando e é o Senhor que vai me ajudar." E assim a água continuou subindo. Logo ele teve que subir no guarda-roupa, quando então apareceu um barco a motor e chamaram-no: "Entre, depressa, viemos te salvar." Ao que o homem novamente respondeu: "Não, não precisa. Estou orando ao Senhor, Ele vai me ajudar." Minutos depois, o homem teve que subir em cima do telhado de sua casa, e a chuva não parava. Nem ele parava então de pedir e clamar a Deus que o socorresse. Com a água já subindo, tomando conta do telhado, eis que veio um helicóptero. Lançaram até ele uma cadeirinha pendurada numa corda e disseram: "Agarre na cadeira, nós vamos te puxar e queremos te salvar." No entanto, o homem fez um sinal, dizendo que ele não aceitava aquela ajuda, porque ele estava aguardando a ajuda de Deus. E acontece que a água continuou subindo até inundar toda aquela parte da cidadezinha, e o homem inevitavelmente morreu afogado. Ao chegar no céu, ele já foi brigando com a primeira pessoa que lá encontrou e disse: "Deus não atendeu a minha oração." Ao que a pessoa lhe disse: "Como não atendeu? Se Deus lhe mandou uma canoa, mandou um barco a motor e até um helicóptero, Deus agiu. Você é que rejeitou a ajuda." A palavra do Evangelho nos orienta: "Pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vos será aberta, aquilo que vocês procuram, vocês acharão." A questão é, nós temos estado abertos a perceber os sinais das nossas súplicas a Deus, nós temos tido uma fé constante e acreditar que Deus ainda se move fortemente no meio de nós, mas que Deus, na maioria das vezes, faz isso de uma forma bem diferente do que talvez nós aguardamos, estamos esperando. Nós sabemos que Deus age muito por meio das pessoas. Deus deixou sabedoria para as pessoas. Deu sabedoria à medicina, aos médicos, a toda forma de pessoas que buscam orientação, que estudam anos de sua vida para que possam ajudar a humanidade a dar continuidade em suas situações de doenças, enfermidades, doenças psicológicas, emocionais, questões sociais. E, às vezes, a gente coloca tudo isso em xeque, em descrédito. A pergunta, então, nos cabe dizer onde, então, nós vamos buscar a orientação, onde nós estamos buscando a certeza sobre as coisas que nos são apresentadas. Ou nós temos simplesmente nos fechado em torno de uma ideia que parece ser convincente para nós e que às vezes não nos permite olhar essa ideia, essa proposta por um outro ângulo, onde eu tenho uma visão mais aberta. Nós temos nos permitido dialogar sem nos agredirmos dentro daquilo que é a minha verdade e a verdade do outro. Nós sabemos como nos tempos atuais isso tem sido complexo, como isso também tem trazido feridas, né?
nas pessoas, às vezes dentro de uma família, dentro de um lar, também em comunidades divididas. E tudo isso, para nós, nos leva a focar novamente e mais forte para Deus. Nós precisamos sempre ter um norte, nós precisamos ter onde poder buscar o nosso momento, o nosso alento, onde nós podemos buscar novamente a certeza sobre as coisas. Mesmo que nesse momento eu duvide, eu ainda não creia, mas eu não posso me fechar, eu preciso estar aberto para conseguir enxergar. Se Deus ainda não me mostrou hoje, nesse momento, com toda clareza, aquilo que eu busco, aquilo que eu devo enxergar, eu devo também estar aberto a poder ter essa possibilidade que a qualquer momento Deus possa me dizer. Mas também precisamos ter a sabedoria que os textos bíblicos nos mostram. A exemplo dessa metáfora, dessa história, o homem que ora incessantemente, que confiava em Deus, mas que não enxergava a maneira, a forma, os sinais que Deus estava o tempo todo enviando ajuda, a salvação, querendo cuidá-lo. Então, nesse momento também, diante de tudo isso que nós estamos passando, nós precisamos pensar mais sobre isso. Pensar antes de nós dizermos qualquer coisa, pensar antes de defender qualquer coisa. Precisamos ter clareza sobre o que nós estamos defendendo e ter clareza sobre aquilo que de fato leva para a vida, aquilo que ajuda uma sociedade a ir para frente, que ajuda o meu bairro, os meus vizinhos, a minha comunidade. Perguntas, dúvidas, nós sempre vamos ter. A questão sempre é, e a gente volta a dizer dentro do nosso tema, onde nós temos buscado discernimento, onde nós temos buscado orientação e as verdades. Então, a palavra de Deus está aqui para isso também. E nós, como comunidade de fé, nós temos orado muito, não é mesmo? Nós temos orado meses para que Deus mostre sinais de socorro, de ajuda, nos liberte em meio a essa pandemia. E nós vimos que no decorrer desse tempo, Deus tem nos mostrado sinais dentro daquilo que a cada tempo é possível. Nós vimos o uso das máscaras, o álcool em gel, o afastamento, né? Na sociedade, né? Tudo isso Deus tem mostrado como formas e maneiras que nós conseguimos avançar, chegamos. E agora estamos tendo a possibilidade das vacinas, que ainda é certo, lógico, tem muitas dúvidas, muitas perguntas, não é 100% eficaz ainda, mas tem sido uma ajuda. É um sinal de que Deus constantemente está usando também a sabedoria, a ciência, a medicina, como tem usado em outros tempos, para ajudar, para libertar as pessoas de uma enfermidade, de uma pandemia. Então, nós também precisamos crer que Deus está por trás disso, em primeiro lugar. Essa semana, conversando com um colega meu, que também é capelão, vocês acompanharam pelas TVs, né, pelos noticiários, como tem sido projetado, né, as primeiras vacinas, o que tem sido feito, como pessoas têm se mostrado. E esse colega capelão disse que na unidade de saúde, onde ele atua, isso também aconteceu, então a mídia foi, e as autoridades lá para fazer um grande evento, que realmente foi um grande evento, isso é importante, mas esse colega capelão, ele teve a boa ousadia de erguer a voz e dizer: parem nesse momento. Essa vacina, se ela está chegando para nós, ela está chegando com uma resposta de Deus em primeiro lugar.
E antes de nós nos projetarmos qualquer pessoa, dar mérito a qualquer pessoa, essa honra, esse mérito pertence a Deus. Então, antes de nós iniciarmos, eu sugiro, convido a vocês que estão nesse recipiente, que nós nos coloquemos em oração. Segundo esse meu colega, houve silêncio total, cabeças inclinadas, e a devida oração foi feita, consagrando aquele momento, consagrando aquela oportunidade, aquele sinal da presença de vida, de cura, de libertação que estava no meio daquelas pessoas. Então, essa é uma atitude importante. Esses são os sinais dos quais não podemos abrir mão. Antes de dizer que isso veio de tal pessoa pública, antes de discutir se a pessoa beneficiada foi aquela na qual eu me apoio, que eu gostaria que fosse exaltado, nós devemos nos inclinar para Deus em primeiro lugar e agradecer a Deus. E se ainda há dúvida, pergunte no seu coração a Deus, para que Deus te diga com clareza, com discernimento, se aquilo que está vindo é bom, se aquilo está vindo para te ajudar, para te libertar, não só a ti, mas a tua família, libertar das angústias, sofrimento, as pessoas que ainda estão sofrendo nos hospitais. Na minha experiência, então, como capelão, acompanhando todos esses meses, a gente lida com, graças a Deus, com muitos sinais de bênção, como as pessoas têm agradecido e têm buscado também a Deus em agradecimento por cada alta que o familiar e o próprio paciente recebe. Mas nós também temos chorado com muitas pessoas quando recebem notícia tão trágica de um familiar amado e amada, querido, querida, partiu devido a uma doença tão grave que está no meio de nós. E essas pessoas, naquele momento, se agarrariam não apenas um barquinho, mas às vezes um bote, uma tábua, qualquer coisa que fosse lançada a elas, para elas já seria um grande sinal da presença de Deus, do apoio. E nós também, como capelania, representando também a comunidade cristã dentro da unidade hospitalar no qual eu atuo, nós temos tentado ser também para a vida dessas pessoas um sinal da presença de Deus. Temos orado, temos abraçado essas pessoas. E nós vemos muitas pessoas negligenciando, dizendo de que esses sinais não estão vindo para o bem, estão vindo para o mal maior. Então, se há dúvidas ainda no seu coração, reflita e peça a Deus para que Ele te oriente. Não busque orientações onde você já sabe que já tem aquela definição, onde já tem aquela ideia, aquela ideologia imposta, e que ali você não vai encontrar algo diferente do que aquilo que você já tem encontrado. Então vamos buscar em Deus, vamos agir como esse salmista, olhe para o monte, busque e procure Deus nesse momento. Isso é importante. No meio de um momento tão crucial, onde dia a dia nós estamos lidando com a tensão da vida e da morte. A vida e a morte é uma tensão que nos acompanha desde o dia que nós nascemos. Mas nesse momento de pandemia, a morte tem estado muito mais próximo, muito mais presente no meio de nós. Isso nos causa angústias, nos causa aflição, afeta a nossa fé, afeta a nossa espiritualidade. E assim nós precisamos encontrar apoio, nós precisamos encontrar esteio fortalecedor. E nós, como comunidade de fé,
irmãos e irmãs que cremos em Deus cuidador, que desde sempre caminhou com as pessoas, caminhou em todas as circunstâncias, épocas, tempos difíceis, mais do que nunca, nós estamos dentro desse momento de aceitar também aquilo que Deus nos tem oferecido como sinais da sua presença, mas também como formas e maneiras de nos libertar, de nos salvar, de manter a vida e a dignidade da vida no meio de nós. Eu não estou aqui para te influenciar a nada. Não estou aqui para defender nenhuma ideologia, nenhuma proposta política. Essa não é a nossa intenção, não é o nosso momento. Mas nós estamos aqui falando da fé, da espiritualidade, falando de um Deus vivo, presente no meio de nós. E que Ele pode, e a tempo todo se coloca à nossa disposição, para iluminar a nossa mente, para nos dar um pensamento que nos liberta e que liberta as pessoas e, sobretudo, nos ajuda a enxergar os sinais da presença de Deus. Que nós não sejamos com esse homem da metáfora, que nós estejamos sempre de joelhos, orando, olhando para o céu, esperando a salvação chegar, talvez ali onde Deus está dizendo que ela não virá daquela forma, mas o tempo todo Ele está dizendo, está vindo de uma outra forma, de uma forma onde às vezes nós gostaríamos de terminar. Nós precisamos entender que nós oramos simplesmente na fé e deixamos depois dessa oração Deus agir. A resposta, ela é de Deus. E Deus sabe a melhor maneira de nos responder, de chegar até a nós. Então, isso nós também precisamos aprender mais, estar, sobretudo, mais abertos a enxergar esses sinais e a maneira como Deus tem nos falado também nesse tempo de pandemia. E assim nós poderíamos continuar falando sobre outros tantos aspectos, mas eu me limito até aqui. Espero que esse momento tenha sido um momento de reflexão e que continue sendo uma reflexão para a vida, que não seja apenas uma reflexão para você mesmo, mas que possa também ser uma reflexão mais ampla, que ajude a gente como sociedade e também, em meio a esse mundo, nos projete como também bênçãos enquanto comunidade de fé, pessoas que se permitem usar verdadeiramente por Deus, sendo iluminados sobre a palavra de Deus que quer estar conosco e nos ajudar nessa missão. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei, né, pelas palavras, pela reflexão. Não porque somos diáconos, mas muita diaconia nessas palavras. E nós queremos refletir um pouquinho mais, também aprendendo com a letra da canção, da música Diaconia. Ouvimos e cantamos juntos, se possível. Opinamos de Maria, amigo de você, e de essa identificação. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está pagando. Vamos
Nós vamos receber, sirvamos com alegria, exaltando teu nome. Um pequeno ser amigo, ao faminto da terra, como buscar abrigo, com doente acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e o morto sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, ao obedecer aos teus. Libertar-nos pela graça, nós estamos receber, sirvamos com alegria, exaltando teu nome. Todos nós vamos chamar para este mutirão. Venha, pois, muito animado, entregar a comunhão. Venha se alegria, os mais pobres desejam. Escapar-se da família, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, a obedecendo aos teus. Libertar-nos pela graça, nós estamos a servir, sirvamos com alegria, exaltando teu nome. Nós queremos também transmitir breves avisos, não são muitos, pedimos atenção. E logo em seguida nós vamos ter um momento, então, de oração, onde todos vocês podem participar. Então, usem aí o chat, escrevam ali seu agradecimento, seu pedido de oração, seu pedido de intercessão por alguém que a gente compartilha. Então, vão escrevendo enquanto eu vou avisando aí só os cultos para os membros da nossa paróquia, só para como lembrete. Nós estamos nos aproximando ao final de mais um mês, o primeiro mês do ano, e aí para o final de semana seguinte nós temos ainda 2 cultos programados, um na Serra Sede, às 19 horas, e o outro no domingo de manhã em Feu Rosa, às 9 horas. E assim, logo a gente já adentra no mês de fevereiro, então já motivo e convido para o culto em cada uma das comunidades, no primeiro final de semana de fevereiro. Vamos ver a ordem. Então, começando dia 5, na sexta-feira, às 19h30, em Feu Rosa. No sábado, dia 6, às 19 horas, em Nova Carapina. No domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, em Jardim Limoeiro. E às 18 horas, então, à tarde, no finalzinho da tarde, início da noite, em Serra Sede. Assim, desde já convidamos e motivamos aqueles que já se sentem à vontade, seguros, mas lembrem-se sempre de trazer a máscara, né, para este momento. Também nós temos uma programação bem específica, especial para
aqueles que querem batizar seu filho ou sua filha nos próximos meses, ou até o final do ano, ou até mesmo o início do ano que vem, né? Porque muitas vezes já sabemos. Então, eu proponho para os membros da nossa paróquia, se mais alguém por perto aí queira aproveitar, nosso curso de batismo, que será no dia 7, no domingo, 7 de fevereiro, às 16 horas, na comunidade da Serra Sede. Se há alguém interessado e queira fazer este curso, e precisa ser para aquele que vai ser padrinho de batismo ou madrinha de batismo, então aproveite e faça, porque as paróquias sempre perguntam se você fez ou não, né? E nós também. Então, vai aí este convite para o curso de batismo no dia 7. Eu convido, assim, então, para que continuem escrevendo seus pedidos de oração e nós cantamos ou ouvimos a canção Quão Bondoso Amigo é Cristo. Quando sabia em Cristo, carregou a nossa dor e nos manda aquele evento. Se travou o vídeo, houve uma queda na conexão, mas logo volta. Você pode escrever isso para mim, as pessoas conseguem ler. Que coisa. O que eu fiz? Talvez vocês me ouvem, porque eu estou me vendo, mas eu não consigo retornar, só um pouquinho. Porque eu estou me vendo, mas eu não consigo retornar, só um pouquinho. A tela do computador travou aqui. Um pouquinho de paciência. Mas eu não consigo retornar, só um pouquinho. Já que vocês me ouvem, eu vou continuar aqui pelo celular, eu consigo acompanhar
os pedidos de oração aqui, então vou fazendo sem mesmo contar com a tela do computador. Caso caia, a gente compreende, são as tecnologias. Simplesmente a tela do computador travou, mas a filmagem continua, agora eu vi no meu celular e consigo acompanhar aqui. Vamos ouvir a canção enquanto retorna. Eu vou ligar aqui novamente. Quando sabia Cristo, carregou a nossa dor e nos manda aquele os cuidados ao Senhor. Fala o coração dorido, ouço paz consolação, isso é porque não levamos a Deus em oração. Estás fraco e encarregado, cuidados e temor. Jesus refúgio eterno, vai ver teu mal-estar. Teus amigos te desprezam, conta-lhes sem oração, e com seu amor paterno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou quanto pra levar os filhos derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Sem vida podemos alcançar. Assim, já iniciamos a nossa oração com este hino. Alguém lá que eu não consigo ver o nome, porque algumas mensagens se perderam, mas acho que é a Nilda, ela agradece pela linda mensagem inspiradora. Arlete Friso agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas por mim e por minha família neste tempo de pandemia. A partir dali eu consigo ver as mensagens escritas da Lindaura Schultz, que quer interceder pelo sobrinho, neto Emanuel, que se machucou e foi para o hospital infantil agora há pouco. A Natalina Klitsch, que pede oração por toda a família dela, principalmente pela Vanilda, sua irmã, que Deus sempre esteja do lado dela, abençoando e dando força. A Isélia pede oração para a tia Isolina Ian, que não está bem de saúde. Vantuil Schwantz pede ao nosso querido Deus que possa nos orientar aos trabalhos de nossa paróquia. A Irma Klippel
Que Deus proteja todos os familiares e irmãos desta pandemia. A Rosinéia Schultz, oração ao seu irmão Carlos e a avó dela, Elídia, e a nós todos da família, da comunidade em geral e todos que estão passando por situações difíceis, e gratidão a Deus, a nossa vida e a nós dois, Rivaldo e Vanderlei. O restante eu não consigo ver assim, e que agradece a nós. Arnaldo Santos compartilha que gostou do louvor. Obrigado. A Ivani Cor, que Deus esteja com todos e que as pessoas possam continuar tendo possibilidade e responsabilidade em cuidar de si e do outro, usando sempre máscara. E assim nós oramos. Oramos pela vida e trabalho do Vanderlei, em seu trabalho lá no hospital. Assim como o Vantuil já diz, todo o nosso trabalho da paróquia, que ele não seja em vão, pois nós, assim, necessitamos sempre do auxílio de Deus. Queremos orar em conjunto a oração do Pai Nosso. Ainda a Linda Aura diz, então, pedimos também por Josias Oliveira, que está internado com Covid no Hospital Evangélico. Com certeza Deus atende todas as orações, por acaso se alguma se perdeu aqui, mas Ele ouve mesmo assim quando a gente pede em silêncio. Oramos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu ainda tinha combinado o Vanderlei trazer uma palavra de bênção, não consigo botar ele no ar, a tela ainda está travada, então fica para uma próxima, Vanderlei, mas queiram todos receber a bênção de Deus, estendendo assim a sua mão com a palma para cima. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe, bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos despedimos assim aqui com uma canção, bênção, enquanto vocês vão desligando e continuando a sua meditação noite adentro. Nós nos encontramos novamente na quarta-feira que vem para a nossa primeira live do mês de fevereiro. Então, aguardamos a todos e peço encarecidamente a compreensão de todos pelas falhas técnicas. Mas a gente resolve e quarta-feira estaremos de volta. Até lá, um grande abraço. E como alguém disse na oração, vamos nos cuidar para cuidar sempre uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão, muito obrigado, Vanderlei. E nos falamos depois que terminar aqui, possivelmente por telefone ou WhatsApp, que eu não consigo mais fazer aqui pelo computador. Uma boa noite a todos e todas. Vamos cantar. Juntos, como sempre levar. Reino da alma, sobre os verdes campos, obrigando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, Senhor, ele a sua mão. Alegria, seus anjos acompanharão. Filhos ouvindo, ouvir o céu.
Identidade deste dia, testemunho da sua mão. Confiando na alegria, nossos anjos te acompanharão.